Você falou uma história muito bacana que foi decisiva para você com a música, né? Que foi quando você foi para uma loja de instrumentos. Conta essa história aí, que eu achei bem legal, cara. Não, a gente, né, conversou antes. Na verdade, assim, tudo que eu faço hoje, basicamente aconteceu tudo em um ano da minha vida. Quando eu comecei, entrei num curso de profissionalizante de instrumentista musical no Colégio Júlio de Castilhos, lá em Porto Alegre. Porto Alegre. Né? E ali foi onde eu aprendi teoria, aprendi... E foi até engraçado, porque eu só fui linkar... Eu tinha aula de música, aula de escrita, aula rítmica, aula de... Aí, quando eu comecei a tirar a minha primeira partitura, eu sempre tive uma dificuldade com essa coisa da leitura, de visualizar a nota do instrumento. Eu só fui linkar que as coisas, quando eu saí do curso é que eu fui entender que era tudo a mesma coisa. Eu entendi as coisas separadamente, mas eu nunca fiz um link delas, né? Depois fez sentido o pacote. Depois fez sentido, e aí fica tudo mais claro, mas eu sempre acabei optando pelo ouvido, né? Para mim, a construção de uma música é a maneira que eu vou me posicionar nela. Né? Claro que se tu tem na mão uma cifra, isso te ajuda, né? Te dá um caminho, né? Mas para mim, toda vez que eu vou aprender, eu vou tocar uma música que eu não conheço, eu parto do princípio que eu não sei nada. Então eu vou construir uma coisa a partir dali. Então eu tinha uma banda no colégio e a gente ensaiava fim de semana. Era Segunda Mão o nome da banda. E eu consegui a bateria para a banda, consegui um monte de coisa. Aí eu consegui comprar uma guitarra que era uma Felpa Apache. São conhecidas aqui nos podcasts, né? O Kiko do Roupa Nova também tinha uma. Ele também teve uma. Que tinha aquele chaveamento de luz, né? Pra ligar os captadores, ficava brilhante no escuro. E era assim na vibe de uma extrato, né? Um pouquinho mais extrato. Tinha alavanca também. E eu não fui no ensaio para reformar a guitarra. Fui para o sítio da minha namorada, lixei ela inteira, pintei, fiz palheteira. Deixei a guitarra incrível. Pintei de branco, né? Que eu adorava aquela capa do Wired, né? Do Jeff Beck. Então eu queria que ficasse a guitarra do Jeff Beck. Fui para o ensaio, fui recebido meio, né? Todo mundo, não veio no ensaio passado. Mas eu achei que a guitarra nova ia dar um sentido, né? Ao menos para mim. Só sei que nesse dia eu toquei, e aí a gente tocou, eu me lembro que eu ainda falei pro guitarrista, que era o Paulinho, né, o outro guitarrista que tocava na banda, que depois também tocou na minha banda, no Cheiro de Vida. Eu ainda fiz um elogio para ele, eu disse, Paulinho, tu tá tocando muito bem, cara, só falta acertar as notas. Porque eu tinha ouvido muito bom, o Paulinho tinha todo o approach de guitarrista, mas ele... às vezes tocava qualquer nota, entendeu? E eu dizia, e ele encarou aquilo como um elogio pra caralho, né? Ele disse, porra, que bacana, obrigado. E aí eu cheguei na segunda-feira no colégio e eles me tiraram da banda porque eu não estava acompanhando a banda. E foi, ironicamente, no dia que eu disse pra mim mesmo, caralho, eu vou ser músico, eu vou tocar bem. Eu entendi que eu tinha capacidade de tocar porque eu nunca tinha tocado uma guitarra razoável, né? E ainda fora, assim, eu me lembro, eu desmontei a ponte, eu marquei carrinho 1, 2, 3, 4, é tudo igual. Mas aquilo eu não sabia, né? Então eu tive o maior cuidado na hora de desmontar. Só que aí, quando me tiraram da banda, aí eu pensei, não, cara, para aí, eu descobri a música, eu quero ouvir som, então eu vou vender a guitarra e vou comprar um som. Só que o dinheiro da guitarra não dava para comprar um sistema de som. Então eu passava na loja todo dia. Aí o dono da loja, que era o seu Câmara, da Mil Sons em Porto Alegre, ele veio falar comigo e disse, pô, por que você vem tanto aqui? O que você está olhando aqui? Eu dizia, eu ia todo dia. Eu caminhava até o centro da cidade, ia na loja e ficava olhando. Ele disse, mas o que você queria? Eu disse, olha, na verdade... eu queria montar um som. Ele disse, então entra aqui, conversa, vê o que você queria. Aí o atendente me mostrou um projeto de caixa, os falantes, um receiver com rádio, mais um toca-disco com uma agulha legal, e fez o pacote. Daí ele chegou, vem cá, como é que você pode me pagar? Eu digo, não sei. Você trabalha?
Não, eu sou autônomo, né? Faço alguns shows, toco alguma coisa, mas você tem noção de quanto tempo poderia demorar para me pagar? Ele, não. Uhum. Aí ele falou, tudo bem, vende para ele, não pode pagar como você puder. E ainda falou assim, se você quiser, eu ainda pode trazer, se tiver outra pessoa igual a você, pode trazer aqui que eu faço a mesma coisa. Aí eu levei o André para lá e o André acabou comprando um baixo. O André Gomes, do Cheiro de Vida. André Gomes, né, que é o baixista que depois dessa banda a gente acabou se conhecendo. Aí olha que loucura isso. Eu estava pensando, né, nessa coisa, como é que eu fui me envolvendo com as coisas. Então, ou seja, eu desmontei uma guitarra, montei ela inteira, vendi, comprei um sistema de som, fiz as caixas de som. Eu tinha um projeto da caixa, fiz a caixa inteira, montei o som, comprei meu primeiro disco, que era aquele do Selling England by the Pound, do Genesis. Eu me arrepio só de ouvir, de lembrar da primeira audição que eu fiz no meu sistema, botando esse disco. Eu botei as caixas no meu ouvido aqui, assim, deitei no chão e fiquei chorando, feliz da vida, ouvindo música. Quando eu estava escutando a música, tinha acabado de fazer, no dia que eu fiz as caixas, a minha irmã chega da rua e diz assim, pô, tu sabe que eu encontrei um menino ali na rua, andando de skate? Era o André Gomes, tinha 14 anos, eu tinha uns 18. Encontrei ele ali, achei que tinha tudo a ver, chamei ele aqui para te conhecer. Aí o André foi lá em casa e aí, pô, já bateu aquela coisa, pô, e casualmente o cara que eu tinha vendido a guitarra deixou para mim dar uma geral. E o André nunca tinha tocado guitarra. E baixo já ou não? Não, também não, ele tocava só violão. Ah, tá. E tinha 14 anos, estava começando a tocar violão. Aí eu deixei a guitarra com ele uma semana. Foi onde ele, no começo da banda, o André tocava mais guitarra, eu que estava tocando baixo. Depois que ele começou, por isso que ele é tão solista no baixo, ele é um guitarrista. Hoje em dia ele usa baixo com oitavador. Então, assim, ele sola como guitarrista, o approach dele é de guitarrista. Né? Aí a gente acabou que montou a banda, tipo, 2 semanas depois eu troquei todo o meu sistema de som por uma Fink, Les Paul e um amplificador 1000 sons valvulado. 1000 sons era da loja lá? Era da loja. Tinha a própria marca lá? Tinha um cara que construía os amps. Na época, valvulado, depois eles começaram a fazer transistorizado. E era legal esse amp valvulado? Bicho, qualquer amp valvulado é bom. Se tiver uma válvula boa, não tem muito o que errar, né? E eu também não tinha noção do quanto a válvula é importante. A válvula muda o som do amp, muda a potência, muda timbre, muda tudo, né? Eu não tinha essa noção disso. Só sei que, assim... Então, se analisar tudo que eu faço hoje em dia, né, como técnico de som, né, eu aprendi a ser técnico porque eu fazia o som para a minha banda. Então, eu primeiro passava o som de todo mundo, depois tinha um cabo comprido, aí eu passava o som comigo junto. Então, foi interessante porque tudo que eu faço hoje começou naquele ano com tudo junto, né? Então, aquele crédito também que eu recebi de uma pessoa que, olhando para mim, me deu crédito, isso foi transformador na minha vida, né? Então, a partir daí, a gente montou a banda, depois, em 81, a gente mudou para São Paulo, era o Cheiro de Vida, né? O nome da banda. Por que esse nome, Caia? Cara... Você lembra? A gente era muito careta, assim. Ninguém fumava, ninguém bebia. A gente era muito... Então tinha um pouco essa vibe de... Todo mundo que via o nosso som achava que a gente era doidaço. Porque era um som, né, progressivo, tudo rápido, muito rápido. Assim, eu me sentia que nem a minha filha quando andava comigo, né? Que eu dava um passo, eu caminho rápido, e ela dava 3. Minha filha é pequenininha, assim, ela tem uma altura baixinha, mas ela anda rápido que nem eu hoje em dia. Né? Ela acostumou a andar. Então, eu com a banda, eu me sentia um pouco assim. Porque o André era um cara que ficava tocando 10 horas por dia. O Alexandre já tinha tido aula de bateria, né? Agora lembrando, né? Só para fechar essa história, eu fiz as caixas, comecei a ensaiar com o André e a gente começou a fazer um trabalho. Aí veio a ideia de resgatar o Paulinho, que era da minha primeira banda.
que eu amava ele, era meu amigaço, e a gente queria trazer ele para o Cheiro. E aí, nesse colégio, tinha uma apresentação no final do ano. E a banda que eu tocava antigamente foi convidada. Só que eles queriam que alguém cantasse, e ninguém da banda cantava, só eu. Nunca cantei como cantor, mas eu era afinado e tinha o hábito de cantar, imitar bicho, imitar passarinho, imitar ônibus. Tudo que é barulho eu fazia, né? Então eu era afinado. Aí eles me chamaram de novo. Pô, será que tu não quer participar lá na apresentação? E eu disse, eu vou desde que o André vá junto. Eu vou, mas o André tem que ir junto. Aí a gente fez a apresentação. E nessa apresentação o Alexandre estava assistindo com o irmão dele, que é o baterista. Aí quando acabou, ele subiu no palco e começou a tocar bateria. E saiu quebrando tudo na bateria. Aí o baterista, que era o cara que na verdade me tirou da banda, que era o cara que eu consegui uma bateria. A bateria que ele tocava era eu que consegui para ele. Mas era o menos músico. Então não é à toa, entendeu? Acho que no fundo ele enxergou que eu não estava acompanhando a banda porque eu estava indo muito à frente. Sabe? O meu caminho era à frente. Então eu não fiquei nem triste quando me tiraram. Eu só fiquei feliz que eu descobri a música e entendi que eu ia tocar um dia. Aquilo ali para mim já foi o suficiente, sabe? Eu não fiquei mal porque eu saí. Eu só descobri agora eu quero ouvir música. Só que um mês depois, o som que eu montei, eu já vendi e já voltei a tocar de novo. Aí já montei a banda, participamos desse evento, entrou o Alexandre e aí começou a história da banda. A gente começou a investir, depois a gente gravou o primeiro disco, foi gravado em 83. Mas isso aí você tinha quantos anos? 18? 18 foi quando eu conheci o André. Tá. Aí quando eu gravei o disco, eu já tinha uns... Deixa eu ver, o disco foi gravado em 83, eu tinha 24. Entendi.